todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. E hoje a nossa aula está em parceria com o programa Saúde na Escola. Para nós nortearmos toda a aula de ciência, vamos lembrar das 3 palavras. Roda a vinheta. Investigação, experiência e conhecimento. Todas essas palavras norteiam nossa aula de Ciência e Natureza. Mas para ajudar nessa aula, vamos para o nosso objetivo. Leiam junto com a professora. O objetivo dessa aula é conhecer o corpo como um sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas, sistema reprodutor. E pensando sobre isso, nós vamos destacar o quê? Todos os sistemas do corpo humano. Eles estão todos juntos, um precisa do outro para estar funcionando bem. E hoje na nossa aula nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Para ajudar nessa aula e ampliar os conhecimentos de vocês, nós vamos contar com auxílio. Isso mesmo, nós vamos contar com o auxílio do pessoal da saúde, a enfermeira Manon e o doutor Matheus. Vamos assistir a aula junto com eles? Olá, alunos! Eu sou a Manon, eu sou enfermeira. Eu sou o Matheus, eu sou médico e a gente trabalha na área de atenção primária à saúde, que vai trabalhar com a área de promoção à saúde, prevenção de doenças, através das unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada do nosso sistema de saúde. Isso mesmo! E hoje nós vamos trabalhar o aparelho reprodutor masculino e o feminino. Vamos ter uma conversinha com vocês, ok? O Matheus vai aguardar ali do ladinho um pouco, que daqui a pouco ele vem falar sobre o aparelho reprodutor masculino com vocês. E agora nós vamos falar sobre puberdade. O que será que é a puberdade? É quando a gente vai deixando de ser criança e vai indo para a fase adulta. E é nessa fase de transformação onde vão aparecer as nossas características sexuais e principalmente vão aflorar os nossos hormônios. E esses hormônios vão fazer o quê? O estirão do crescimento. Então vocês eram pequenininhos e de repente, uau, ficaram enormes. Os braços ficam bem compridos, as pernas ficam compridas. Outra alteração bem importante que nós temos é a alteração da voz, principalmente para os meninos. Então era uma voz mais fininha e de repente ela vai ficando mais grossa. Outra alteração importante que incomoda bastante são as espinhas. A nossa pele então vai ficando mais oleosa e a gente não pode ficar cutucando ali, porque pode dar uma infecção. Então nós temos que ter muito cuidado, lavar bem o nosso rosto. E aqui, principalmente na puberdade, os hormônios estão aflorados, então nós temos que ter muita higiene, lavar bem embaixo do braço, usar desodorante, e é nessa fase que nós começamos as nossas relações. Então antes os meninos ficavam só com os meninos, as meninas só com as meninas, e agora a gente começa a ter um interesse pelo sexo oposto. E aqui eu tenho algumas dicas bem legais para vocês ficarem de bem com a saúde. Então, ter uma alimentação saudável, nada de ficar comendo tantas bobagens, chocolate, refrigerante, tudo que vem pronto, que vem embaladinho, não é legal. Ter uma boa higiene, escovar os dentes 3 vezes ao dia ou principalmente após a alimentação. Tomar bastante líquido. Além de estudar, nós temos que ter amigos, brincar, contar histórias. E aqui, com o nosso corpo, nós temos que tomar o banho, escovar o dente, principalmente após as refeições, lavar e pentear os nossos cabelos, senão ele vai ficando oleoso.
Cortar as unhas, manter as unhas limpas e principalmente cuidar da nossa higiene íntima. E agora eu tenho uma dica aqui só para as meninas, venham aqui comigo. Quando vocês forem no banheiro, para se limpar, a gente tem que colocar a mão por trás e puxar de frente para trás. Por quê? Senão a gente acaba, se a gente limpar ao contrário, a gente acaba puxando o cocô lá da frente e aumenta o risco de a gente ter infecção urinária. Então, olha essa dica que legal. E sempre que vocês forem se limpar, quando fizerem cocô, é importante passar mais de uma vez o papel. Não é passar só uma vez e jogar. Passa até que o papel fique bem limpo. Aqui, nos cuidados com o nosso corpo, temos que manter a vacinação em dia. Essa é a minha parte favorita. Todas as vacinas do nosso calendário são extremamente importantes, principalmente a vacina do HPV para os meninos e meninas com idade entre 9 e 14 anos. As vacinas vão proteger o nosso organismo contra as doenças. Por isso, é importante manter o nosso esquema vacinal completo. Então, procure a sua unidade de saúde, que lá você vai conseguir atualizar o esquema vacinal. Outra dica importante é proteger-se do sol. Usar o protetor solar, tá? Usar um bonezinho, nunca pegar carona com desconhecidos. Lembra que a mãe da gente sempre fala? Menina, nunca pegue carona com estranhos, então a gente não pode fazer isso. Não usar drogas, bebidas, cigarros, dormir bem. A gente precisa ter uma boa noite de sono, não ficar na internet até tarde, porque no outro dia, para que a gente consiga aprender direito na escola, dormir pelo menos 8 horas por dia. E agora nós vamos começar a falar do desenvolvimento das meninas. Então, a princípio aqui, olha, a menina, né, não tem nada e vai começando a surgir um broto mamário até formar uma mama adulta, certo? Aqui a menina ainda não tinha nenhum pelinho. Essa parte é a região púbica que a gente fala. Então, os pelinhos começam fininhos, vão engrossando, até que eles vão formar uma espécie de triângulo nessa região pubiana e vão até a parte interna da coxa. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é a genitália externa feminina. Então, nós temos os grandes lábios, os pequenos lábios, aí aqui o clitóris, esse orifício, esse buraquinho pequenininho aqui é a uretra. Então, é por esse buraquinho que a gente faz xixi. Aqui é a abertura da vagina, então é por aqui que tem relação sexual, é por aqui que nascem os bebês e por aqui que a mulher menstrua também. E aqui é o ânus, aonde a gente faz o cocô. Então aqui o aparelho reprodutor feminino, a parte interna. Nós temos aqui o nosso útero. O útero parece uma pera invertida. E vocês sabiam que ele é um órgão muito elástico? E por que será? Porque os bebês, quando a mulher engravida, o bebê cresce e se desenvolve aqui dentro. Então ele precisa ser realmente elástico para que o bebê desenvolva ali dentro. Aqui nós temos os ovários, então 2 ovários. Os ovários são responsáveis pela produção dos nossos hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona, e por produzir e liberar o óvulo. O óvulo é o gameta feminino. Então ele vai todo mês ele vai liberar esse óvulo que vai caminhando por essas trompas. Vocês viram que elas têm uns bracinhos? Elas vão captar esse óvulo e ele vai caminhando por aqui. E aqui, como eu falei para vocês, então o ovário libera esse óvulo, ele vai caminhandinho, passeando pela trompa, chegou aqui no nosso endométrio, que fica dentro do nosso útero. Se ele não encontrar nenhum espermatozoide, vai ocorrer o que a gente fala da descamação do nosso endométrio, que é a menstruação.
E aqui, meninas, a gente vai falar de um assunto que realmente é bem nosso, a menstruação. Então acontece todo mês e a gente precisa muito conversar sobre isso. Então, as professoras de vocês menstruam, as mães menstruam, a coleguinha do lado menstrua. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. E vocês sabem o que é essa tal de menarca? Menarca é a primeira menstruação da menina. E aqui eu até trouxe uma imagem para vocês de um absorvente. É importante, meninas, que vocês troquem um absorvente de 3 em 3 horas, porque ele vai absorver todo o sangue que está saindo ali. E para que a gente fique limpa e cheirosa também. E vocês sabiam que existe um programa do governo federal que se chama Dignidade Menstrual, onde as mulheres com idade entre 10 e 49 anos podem ter direito a receber de forma gratuita esses absorventes. Para isso, você pode acessar o portal ou baixar o aplicativo gov.br, realizar o cadastro e a autorização é emitida através do Meu SUS Digital. Você vai entrar lá no aplicativo, clicar no botão Dignidade Menstrual, emitir a autorização e realizar a retirada em uma farmácia popular. Então, fique atenta a essa informação nova. E aqui eu deixei por último, mas não menos importante, a atenção pré-menstrual. Então, um pouco antes de a gente menstruar, a gente vai ficando irritada, vai ficando chorosa, vai querendo comer um chocolate. E eu sempre falo para o Matheus, que fica aqui comigo, ele trabalha comigo, você tem que ter paciência, porque todo mês a gente passa por essa fase e não é nada fácil. E esses meninos que entendam a gente e que cuidem da gente. E agora eu vou falar para vocês como que ocorre uma gestação. Então, é aqui, ó, o encontro do gameta feminino com o gameta masculino. Eles se encontraram, ocorreu a fecundação. Venham aqui que eu vou mostrar um pouquinho para vocês melhor sobre isso. Então, quando o homem e a mulher têm relação, o homem vai penetrar com o pênis aqui, vai liberar os espermatozoides, que são os gametas masculinos. E vocês lembram que eu contei para vocês que todo mês o nosso ovário libera um óvulo que vem caminhandinho pela trompa? Então, veio aqui o gameta masculino, ele vai encontrar aqui na trompa com o gameta feminino. E aí vai ocorrer a fecundação. E eles vão vir juntinhos, caminhando até o nosso endométrio. E aí vai desenvolver um pequeno embriãozinho. O embrião, e agora o bebezinho vai começar a se desenvolver. E conforme o embrião vai desenvolvendo, vai formando a placenta. Peraí, Matheus, eu tenho uma placenta para mostrar para vocês aqui. Olha que linda! Ela fica grudada aqui no umbiguinho do bebê. Ela tem 2 artérias e uma veia. Ela vai servir para quê? Para nutrir o bebê e para liberar oxigênio para esse bebê também. Viram que legal? Então, de 4 a 5 meses, o bebê já vai se mexendo, a mãe já vai conseguindo sentir o bebê, já dá para escutar o coraçãozinho do bebê no consultório, né? E lá com 7, 8 meses, ele já vai começando a ter cabelo, já vai começando a criar uma gordurinha em volta da pele, que a gente chama de vernix caseoso, que vai proteger o bebê durante a gravidez e durante o parto. E lá com 9 meses, o bebê já está completamente formado, aí ele vai ficar na barriga da mamãe só para ganhar peso e se encaixar na posição correta para daí ocorrer o parto normal. Agora eu vou aguardar aqui um pouquinho, o Matheus vai conversar com os meninos sobre o aparelho reprodutor masculino. Então agora eu vou mostrar para vocês como se forma o sistema reprodutor masculino. Então o que vai fazer os meninos se desenvolverem, né? Então por fora a gente vai ter o pênis, que vai é o órgão, né, que sai o xixi, sai os espermatozoides na hora da relação sexual. E da onde que vem esses espermatozoides? Eles vêm lá do testículo, que é a bolinha, né, que fica dentro do sacro escrotal dos meninos. Então ele produz tanto os espermatozoides quanto os hormônios sexuais masculinos.
Os espermatozoides, então, vão começar a ser criados lá no testículo, aí eles vão subir por esse ducto que a gente chama de ducto deferente, lá para a vesícula seminal e para a próstata, para eles amadurecerem, para eles ficarem com um rabinho, para eles poderem fecundar um óvulo, né? E na hora da ejaculação, eles vão ser liberados. Então é na adolescência, né, que ocorre a ejaculação. Então primeiro o pênis ele fica ereto, firme, e daí com a excitação, né, vai ocorrer a primeira ejaculação. E ela é totalmente normal, ela não necessariamente depende da gente, né? Ela pode acontecer até quando a gente está dormindo e não é para se assustar. Esse fenômeno que a gente chama de poluição noturna é normal. E também alguns meninos, eles vão ser circundados, né? Então, o que é a circuncisão? Então, lá no pênis, a gente vai ter uma pelezinha que se chama prepúcio, que protege a cabecinha do pênis. Alguns médicos tiram, outros não, de alguns meninos, e é bem importante lavar entre a cabecinha do pênis e essa pelezinha que a gente chama de prepúcio, para que não ocorram doenças, para que não dê mau cheiro e tudo mais. Conhecer, ficar, namorar, nessa fase aparece o interesse por outras pessoas, mas nós precisamos respeitar o nosso tempo, pensar nas consequências dos nossos atos, lembrando que se a gente não pensar nas nossas atitudes, a gente pode engravidar e também pegar alguma infecção sexualmente transmissível. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns métodos contraceptivos que nós temos disponíveis nas nossas unidades. Então temos preservativo externo, preservativo interno, comprimido, injeção, o dispositivo intrauterino. Então, se vocês tiverem dúvidas, procurem as nossas unidades de saúde, que os nossos profissionais estão disponíveis para atender vocês e esclarecer suas dúvidas. E aí, lembrem, quais são seus sonhos? Quais são suas metas para o futuro? Vocês querem se formar? Querem comprar um carro? Querem comprar uma casa? Querem viajar? Então, vocês são responsáveis pelas suas atitudes e pelo seu futuro. Então, vocês podem participar de um mundo melhor, sem preconceitos, sem discriminação e sendo conscientes dos seus próprios atos. Queridos alunos, obrigada pela atenção de vocês nessa aula tão especial. E o que precisarem, nós estamos à disposição nas unidades de saúde do nosso município. Até mais! Até mais! E aí, gostaram da aula? Eu tenho certeza que sim. Vamos agradecer o Dr. Matheus e a enfermeira Manon. Eles foram essenciais para que nós ampliássemos o conhecimento. E falando do sistema do corpo humano, vocês aprenderam um pouquinho do sistema reprodutor masculino e feminino. Nós vamos lembrar que o sistema do corpo humano ele é interligado, né? Ele interage entre si. Nós temos aqui o boneco anatômico, que tem o sistema cardiovascular, o sistema pulmonar, isso mesmo, o sistema digestório. E além dessas partes de todos esses sistemas que nós temos aqui do corpo humano, nós temos também o sistema esquelético. Por isso mesmo que o meu amigo está aqui. Né? Esse é o sistema também do corpo humano. Os ossos, eles dão sustentação para os músculos e mantêm o quê? A gente em movimento e em pé. E pensando na aula de hoje, que vocês aprenderam muito sobre o aparelho reprodutor masculino e feminino, o sistema reprodutor do corpo humano, nós temos que pensar assim, em quê? Isso mesmo, em se cuidar, em cuidar do nosso corpo, manter a higiene em dia, né? Por quê? Porque ele depende de outros sistemas e a gente não pode ficar doente. E pensando nisso, qualquer dúvida que a gente tenha sobre o sistema reprodutor, nós temos que perguntar para alguém da nossa confiança. Isso mesmo, para o seu professor, para a sua professora, porque eles são pessoas de confiança, para os seus pais, para os seus familiares de confiança.
Muito bem, como eles falaram, também procurar um profissional da área da saúde. Nossa, vocês são demais! Por isso que eu adoro vocês. Ah, muito bem lembrado. Por que tem tudo isso daqui? Por que nós temos os livros? Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. Tudo na vida tem momento certo, né? Nesse momento, nós estamos estudando os sistemas do corpo humano, né? Em específico, o sistema reprodutor. Mas nós precisamos também ser criança, não é? Conhecer o nosso corpo para que a gente viva cada fase da nossa vida. Precisamos o quê? Ler, estudar. Por que não pegar um livro? Um livro para imaginar, vivenciar a literatura. Nós também podemos o quê? Jogar cartas com os nossos colegas, promover brincadeiras, competições, isso mesmo, criar brincadeiras novas. Vocês são demais! E também, como tudo tem momento certo, nós também podemos brincar. Por que não? Brincar com os nossos ursinhos, né? Com as bonecas, porque tudo tem o tempo certo. Nós, crianças, temos que aprender sobre o sistema do corpo humano e, ao mesmo tempo, aproveitar essa fase maravilhosa. Qual que é essa fase? De despertar os nossos conhecimentos, de brincar, de ser criança e ser adolescente. Para o restante, tudo tem seu tempo e a hora certa. E qualquer dúvida, sempre perguntar para alguém responsável. Ou seja, que a gente tem confiança, seja um familiar, seja professor ou a professora, ou então um profissional da área de saúde. E qualquer dúvida, isso mesmo, tem a caixinha lá de perguntas da sala, coloca na caixinha de perguntas e a professora ou o professor pode responder. Também contem conosco da educação. Vocês são maravilhosos e cada vez mais estão o quê? Ampliando seus conhecimentos. E nessa aula vocês atingiram o objetivo, que é o quê? Conhecer o corpo humano como um sistema integrado. E até mais! Que vocês estejam prontos para a próxima aula de Ciência e Natureza. Tchau, tchau!